Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início agora aqui ao curso de português, de questões específicas da banca CESP para esse concurso aí de auditor do Estado, não só apenas para esse concurso, né? Porque a gente acaba utilizando aí em bancas, né? Em outros concursos que peçam questões da CESP especificamente, lógico. Já deixei meu e-mail aqui para quem precisar. E também tem o e-mail de dúvidas aqui do setor EAD, ok? Eu separei a primeira questão aqui da Secretaria da Fazenda aqui do Espírito Santo de 2013 e para mostrar para vocês como é que vai acontecer a gente fazer a parte prática junto com a parte teórica, né? Mas não é começar pela parte teórica e depois passar para a parte prática, porque isso acaba tomando muito tempo, né? Começar pela parte teórica e depois ir para a prática. Aqui a gente faz o contrário. A gente vai para a parte prática e, a partir daí, o que a gente precisa? O que eu preciso para resolver essa questão especificamente? Eu preciso saber regras de, por exemplo, colocação pronominal, eu preciso saber regras de pontuação, as regras mais importantes, aquelas que de fato caem, porque às vezes você fica se atendo, né? Você concurseiro aí, que cai no preciosismo, né, de ficar se atendo a questões muito, a uma parte teórica muito embasada, enfim, né, com uma carga muito grande, que você não vai utilizar na prova. Então, enfim, vou mostrar para vocês como é que a gente, né, consegue fazer isso da maneira mais proveitosa aí possível. E, enfim, vamos lá. Primeira questão aqui. Assinale a opção correta no que se refere à análise de aspectos linguísticos do texto. Já vou fazer uma chamada aqui importante, né? A CESP costuma trazer textos extensos, né? Não só a CESP, mas a CESP gosta, né? Dessa mecânica. Então, no que se refere à análise, ficou na dúvida se o verbo pede ou não uma crase, vai até um texto, de repente, né, que existe aí na sua prova, tal, que seja explorado, e veja se de repente tem crase, né, se aquele verbo tem crase, de repente ele parece repetido no texto, e você consegue aproveitar, por exemplo, refere a alguma coisa. Então você já tem aí uma dica, né? Nem sempre isso vai acontecer, a CESP não é uma banca fácil, mas, né, serve aí para a gente ficar aí com um olhar aí mais rápido. Então, nesse caso, né, especificamente, a gente já observou isso. Ele está falando de aspectos linguísticos aí do texto e a gente vai aproveitar para ver agora o que a gente precisa, né, para juntar aí a teoria e a prática sem se prender tanto a preciosismos e ficar ali remoendo uma teoria que, claro, é importante para a língua portuguesa, mas não necessariamente para aquela questão ou para outras questões, né? Você não pode, afinal de contas, desperdiçar nenhuma questão da sua prova, nenhuma questão, né? Concurso público é catar milho. Você não pode desperdiçar nenhuma questão da sua prova, mas você também não pode se perder tanto nessa teoria, né? Que eu acabei de falar. O valor negociado, essa primeira questão aí é a alternativa A. O valor negociado nesse período, né? A gente está falando de um texto. Desculpa, eu não trouxe o texto porque eu estou apresentando realmente para vocês como é que a gente vai fazer essa prova aqui, nessa questão aqui específica. Então, para a gente não perder lendo o texto inteiro, né, e de repente não precisa daquele texto todo, embora eu seja adepta de ler sempre o texto, né, porque ela também tem pedido interpretação de texto bastante, tem sido cobrado.
Mas, enfim, o valor negociado nesse período representa 83% do total comprado em 2011 e 61% a mais do que o total adquirido de 2010, quando começou a política de licitações sustentáveis. O trecho: a política de licitações sustentáveis exerce a função de complemento da forma verbal. Começou, né? Começou a política de licitações. Tá. O que acontece aqui? Ele está falando de complemento da forma verbal. Verbal é né, verbo, aliás, faz parte da classe de palavras, e essa parte de complemento, de transitividade, de regência verbal, é uma parte extremamente cobrada em todas as provas, em todas as bancas, né? Então, eu vou deixar para trabalhar isso. Essa realmente eu tenho que trabalhar com mais cuidado. Outras questões eu posso trabalhar aproveitando mais o tempo aí, né? Enfim, mas essa parte de verbo a gente vai ver aí no momento adequado, né? Colocação pronominal, crase, enfim, pontuação, essas a gente consegue trabalhar mais a toque de caixa, de maneira que vocês vejam a teoria e a prática de uma forma mais integrada. Então, alternativa A, a gente vai segurar aqui para trabalhar a hora que chegar o momento aí do verbo, ok? Então, vamos segurar a questão. Alternativa B, o emprego do sinal indicativo de crase na expressão a natureza é facultativo. O que é facultativo, né? Você não precisa utilizar. Razão porque a omissão do sinal não prejudicaria a correção do texto, né? Então, a omissão, se você tirar a crase daí, a correção do texto vai ficar correta. Proteção. Quando você protege alguém ou você protege a alguém. Tem que tomar muito cuidado com regência verbal, que a gente vai cansar de ver aqui 1 milhão de vezes, na hora de aplicar a crase, na hora de fazer uso da crase. Proteção a alguém e proteger alguém. O que acontece aqui? Na hora que você tem o verbo, ele não pede o a. Protege alguém. Aqui, como eu disse. Ou protege algo, vamos mudar. Você não tem aqui o complemento do verbo, que é o a. O algo, você pode até ter, de repente, aqui, né? Não algo necessariamente, mas uma outra palavra que peça o artigo. Mas a crase, o que acontece? É um fenômeno, né, que é do complemento do verbo, o a como complemento do verbo, mais o a como artigo. Complemento do verbo e artigo. A proteção que você faz, você dá a proteção para alguém. Então, aqui sim, você tem a proteção para a. E aqui você pode sim ter o artigo. Então, nesse caso, sim, a proteção é a natureza. Não tem como omitir essa crase aqui, né? Ela né, tem que permanecer. Professora, eu ainda não entendi, eu tenho muita dificuldade com crase. Então, aí o que a gente faz? A gente traz quadros, né, mais resumidos, nem tanto até, são
bem trabalhados, assim, em que a gente vê quais são as situações e, de fato, quais são os casos em que mais se é cobrado nas provas, porque não há a menor dúvida de que vai cair uma questão ou mais, né, na minha humilde opinião, mais de uma questão sobre crase na sua prova. Então, casos obrigatórios em que ocorre crase. Então, a gente estava trabalhando uma questão ali no meio, deu uma engasgada, meio que de propósito, porque é natural que isso aconteça, né? As pessoas, os alunos têm muita dificuldade mesmo. Então, por exemplo, né, o termo regente exige a preposição a. O termo regente é o quê? O verbo, né, no caso, dirija-se à biblioteca. Você se dirige a algum lugar. E o termo regido, biblioteca, ele admite o artigo feminino a ou as, antes de palavras femininas, né, aí especificadas. Quem se dirige a algum lugar. Substantivo biblioteca admite o artigo feminino a. Admite a troca por substantivo masculino precedido de ao. Essa é uma diquinha bem básica e bem fácil de lembrar, né? Por exemplo, substituir por ao. Dirija-se ao restaurante da escola, né? E também outra que você pode substituir por para. Dirija-se para, né, algum lugar. Então, outro que também você consegue, outra dica que você consegue aplicar facilmente. E outras que também são fáceis de lembrar, não vão comprometer aí o restante dos estudos, né? Eu planejo ir à França nas próximas férias. Quem vai? Vai a algum lugar, né? O substantivo França admite também o artigo feminino e admite a troca por substantivo masculino precedido de ao, né? Aqui a gente tem quem se dirige ao, aqui, que é o complemento do verbo, e aqui o a, que é o artigo que eu estava dizendo. A mais a, você tem o a craseado, né? E aí a gente explora de maneira mais rápida e objetiva do que estudando a teoria né, daquela forma mais pesada, né, que muitas vezes não precisa, né, para você conseguir ter um resultado excelente aí na prova de português, você consegue fazer essa exploração aí mais objetiva da prova, da matéria. E aí a gente vê as outras, né, regrinhas também mais fáceis, né? Viajaremos à Itália, voltaremos da Itália, essa também é bem básica, né? Se resultar da, crase a, se resultar de, crase pra quê, né? Métodos também mnemônicos que ajudam muito, né, um humilde concurseiro. E, enfim, as questões mais básicas, locuções antes de pronomes, né, que são essas situações aqui, e locuções femininas, né, não masculinas, à noite, às vezes, à direita. Às vezes gera uma dúvida, assim, que para mim é incompreensível. Às vezes tem crase, admita isso, memorize e pronto, sua vida tá feita, né? À direita, à vontade, à revelia, à toa, à espera, à frente, enfim, situações que tem crase. Então é assim que vai acontecer, né? Então, fizemos aqui a alternativa B para explicar para vocês. Então fomos lá, resolvemos, voltamos aqui para a questão. Agora a próxima alternativa aqui, a alternativa C, ele fala sobre vírgula, né? A prova da CESP, ela faz essa mistura, né? Ela traz uma questão, primeira foi de concordância, depois foi de crase, agora vem de vírgula, enfim. Então, a gente acaba também fazendo isso no curso para que vocês se sintam preparados, né? Nossa, mas agora deu um nó na cabeça, porque eu vi advérbio, né? Vi, enfim, uma matéria e agora fui para outra. Então, a gente já aproveita e faz isso na mesma toada.
Isso foi motivado pela entrada em vigor da Instrução Normativa número 1, editada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. A supressão da vírgula empregada imediatamente após a expressão Instrução Normativa número 1 não prejudicaria o sentido original do texto. Algumas questões a gente traz a parte teórica mais rápida, né? Pontuação também é uma questão, é uma matéria que será cobrada na prova, mas a gente já sabe, né? Que você tem como complemento aí do nome, né? Ou do verbo, você não separa, né? No caso, verbo ou nome do seu, vou colocar aqui, do seu complemento na pontuação. A mesma coisa que você não separa sujeito e verbo, né? Predicado aí do sujeito, você também não, do verbo, você também não separa, e por consequência do sujeito. Então, você pode ver, né? A gente já trabalhou em outro slide a matéria a parte teórica de pontuação. Então agora a gente vai ver de uma maneira mais rápida, para facilitar a vida de vocês, né? Então, aí, alternativa C também, alternativa errada. Ela não pode ser, não prejudicaria, não, ela prejudicaria sim, porque ela ia separar, no caso, o nome, né, instrução normativa, do verbo, né, aqui. Então, não tá certo, ok? Próxima questão, alternativa D. No Brasil, essa política iniciou-se em 2010, ano em que os órgãos públicos federais começaram a utilizar critérios de sustentabilidade em suas licitações. Tá. Nesse mesmo ano, né? Qual ano? Em 2010. A expressão nesse mesmo ano faz referência ao ano vigente, ou seja, 2013, né? Essa foi também um pouco, essa foi até infantil, né? Nem básica, porque ele começou com 2013, aí é mais, acho que para quem gosta de fazer leitura dinâmica, que eu critico bastante, né? Eu acho que você não resolve nunca uma prova com leitura dinâmica, e de repente tá 2012 e você lê 2013, lê 2015, enfim, e aí acaba escorregando. Então, faz referência ao ano vigente. Qual é o ano vigente? Né? A política iniciou-se em 2010. Esse é o ano vigente. Então, alternativa D, que não é o mesmo ano. Alternativa errada. E alternativa E, as compras públicas sustentáveis feitas no primeiro trimestre de 2012 somam 12 milhões, de acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A locução de acordo com é equivalente a consoante. Todas as provas de sim, eu diria todas as bancas que eu vejo que tem uma palavra que está em voga, que as pessoas têm no tocante a, que os candidatos podem ter mais dúvida, essas palavras, essas expressões, esses termos são cobrados, né? Então, consoante, né? Consoante é aquela palavra que muitas vezes vem perdida no texto e o aluno fica ou com preguiça ou ele está correndo com o tempo, né, para poder cumprir o edital todo, e ele acaba não vendo o significado, né? Qual o significado de consoante? É exatamente o mesmo de acordo, que é conforme. Vigente, né? De repente, depende, claro, do nível de dificuldade da prova, mas essas palavras
como eu disse, que estão é, mais ali, né, viés, às vezes eles emprestam também palavras aí de outras áreas, né, da economia, por exemplo. Viés é né, uma palavra aí que é utilizada mais na área econômica, mas acaba, né, sendo emprestada aí, de repente, para o direito, aparece no direito. E aí vem lá na prova de direito, na prova de português, e você não sabe porque você leu, mas você não se lembra. Então, não é difícil, né, você pegar 5 segundos da sua vida e observar, e olhar no dicionário. Eu falo dicionário ainda porque é da minha época, mas enfim. Procurar até mesmo na internet. Na internet às vezes você acha um site que tem é, significados, sinônimos, antônimos, e às vezes ele não é assim fidedigno, por exemplo, uma outra palavra. Às vezes ele pode não observar aí corretamente o significado da palavra e você acaba entrando pelo cano. Então, a locução de acordo de fato tem o mesmo significado de consoante, e segundo também é uma outra expressão aí. Segundo alguma coisa. Então você pode utilizar isso para falar que tenha o significado de consoante. Então a gente pulou a alternativa A, pulei de propósito, mas a alternativa E é a alternativa correta. Consoante é o significado aí de acordo. Ok. Sinônimos e antônimos também faz parte aí do edital, via de regra, também são cobrados. Assim, não tem como você aprender, né? Claro que a gente tem uns meses aí até a prova, mas não tem como você aprender a não ser aprendendo, né? Não dá você pode tentar memorizar algumas coisas, consoante, algumas palavras você consegue livrar e pode até acertar na prova, né? Ela pode ser cobrada na prova, então vale a pena, né? Assim, observar isso, como eu disse, para que se acontecer, se vier na sua prova, você mata, ou pelo menos você elimina, né? Você vai por exclusão. Então, é isso, pessoal. É assim que o curso vai acontecer. E eu espero vocês aí com o início do curso e bons estudos.